quero compartilhar com vocês a respeito de Davi. Um pouco da história de Davi, um pouco da vida de Davi. Eu poderia pregar sobre Davi e Golias, seria uma longa história, muitos ensinos. Eu poderia falar sobre Davi e o rei Saul, a dinâmica dos dois, perseguição, fidelidade. Poderia falar de Davi, a conquista de Jerusalém, na guerra contra os jebuseus e tal, mas eu quero falar um pouco de Davi e sua família. Eu gosto muito da história de Davi, porque Davi ele cometeu grandes erros e grandes acertos. E eu vejo ele um personagem, homem segundo o coração de Deus, mas homem suscetível a erros, mas suscetível a agradar a Deus também. E aí já enche o meu coração de uma certa forma de esperança, de fé, porque eu também sou uma pessoa falha. E se Davi, sendo falho, conseguiu alcançar o coração de Deus, eu e você, nós também podemos alcançar o coração de Deus, se aprendermos com Davi. Davi, ele conquistou muitas coisas, ele conquistou Jerusalém. Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Davi. Ele derrotou Golias, um gigante, mas derrotou muitos outros gigantes também. Golias não foi o único gigante que Davi derrotou, não. E às vezes você derrota um gigante e tropeça em um ratinho. Às vezes você consegue ter inúmeras conquistas em áreas super difíceis e em outras áreas aparentemente mais fáceis, você é derrotado. Às vezes você conseguiu um sucesso profissional, um sucesso financeiro, em áreas bastante difíceis, superou legiões de concorrentes, um mercado que é uma verdadeira carnificina, você superou, você venceu, você conquistou, e perdeu o seu filho, perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu a sua sanidade mental. E eu creio em um Deus que Ele é completo e que Ele quer te abençoar, Ele quer te tocar, Ele quer te conduzir em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. E, infelizmente, quando eu olho para a história de Davi, eu vejo muitas derrotas na vida familiar. Existem pessoas que estão tendo excelente sucesso financeiro, e derrota dentro de casa. Sucesso na rua, derrota dentro de casa, um sucesso profissional construído sobre os escombros da família. Olha o que aconteceu aqui na casa de Davi. Davi tinha vários filhos, filhos de casamentos diferentes. E quando você tem filhos de casamentos diferentes, sempre é natural que seja um pouco mais complicado, porque filho normal, comum, já dá trabalho. Quando às vezes o pai é diferente, mãe é diferente, casas diferentes, natural que dê um pouco mais de trabalho, mais de problema. Davi tinha vários filhos, um deles era Aminon, tinha uma filha chamada Tamar, e aí Aminon se apaixonou pela irmã dele, pela meia-irmã. Queria porque queria um caso com ela, e com a ajuda ali do primo dele, com a ajuda de Jonadab, traçou um plano maligno, um plano maquiavélico, e conseguiu o que queria. A irmã Tamar ficou envergonhadíssima, chorou no ombro de Absalão, seu irmão, que maquinou a morte de Aminon por 2 anos. Passados 2 anos, fez uma festinha em sua casa, Absalão chamou todos os irmãos, inclusive Aminon. Aminon nem esperava o que ia acontecer, e lá Absalão mata o meio-irmão dele. Se vinga do estupro de sua irmã. É aquele alvoroço na família. Davi passa então a perseguir Absalão. Absalão foge. Depois de 3 anos ele consegue voltar para Jerusalém. Depois de mais 2 anos de silêncio ali perto de Jerusalém, em Jerusalém, consegue novamente se aproximar do rei. Passado um tempo, então, Absalão
ele planeja roubar a coroa do rei, o reinado do rei Davi, e o consegue durante algum período. Davi foge de Jerusalém, mas depois reconquista o reino e Absalão morre. E há muitas coisas que nós devemos compartilhar essa noite. O pastor Jair prega com um olho em vocês e um olho no relógio, controlar direitinho o tempo. Por isso que é importante que você preste bastante atenção. Porque às vezes eu falo uma coisa muito importante, mas eu não repito várias vezes, não quero ser repetitivo. Então preste atenção direitinho. Se for o caso, ouça essa pregação de novo no YouTube depois ou no Facebook para ver os detalhes. Quando você vai ler esse texto bem direitinho, você vai ver uma riqueza de detalhes tremenda. Primeiro, você vê essa paixão doentia que apareceu ali em Aminon. Todo mundo sabe que não é certo se apaixonar pela irmã. Isso não está certo. Isso não é de Deus. É de Deus ou não é, queridos? Irmão, nessa minha 16 anos que eu sou pastor, eu já vi cada paixão doentia. Eu vi uma vez uma mulher, quase 70 anos de idade, apaixonada pelo rapaz de 20 anos. Pastor, ora por mim, pastor, porque para saber se é da vontade de Deus eu casar com esse jovem. Detalhe, essa irmã era casada. É uma paixão doentia ou não é? Está lá, de 60 anos, viúvo, querendo namorar com a menina de 13, querendo namorar com a outra que é casada. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Mas de vez em quando aparece uma paixão doentia dessa. Não vou dizer de nós, mas alguém que mora perto da nossa casa. Pensamentos malignos, tenebrosos passam pela tua cabeça. Tem uma frase que é bem legal, que é mais ou menos a seguinte: você não pode impedir que um passarinho passe em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. E existem certos pensamentos, certas paixões malignas que você não pode alimentar. Querido, tu é casado. Não aceita pensamento maligno. Não aceita. Você tem que cortar pela raiz, você não pode deixar crescer, você não pode alimentar pensamento assim. Você está vendo que naquele lugar, naquele contexto está perigoso, não frequenta lá, não alimenta pensamento assim. Mesma coisa você, irmã. Jovem, você é uma moça cheia do Espírito Santo. Procura um rapaz cheio do Espírito Santo também. Não vá casar com um filisteu, não. Você, rapaz, a mesma coisa. Está forte, os desejos estão muito fortes. Ao invés de conversar com o Jonadab, conversa com o pastor Jair, então, uai. Porque você já está com uma paixão maligna. Ainda vai procurar um cara maligno também? Não vai dar certo. Mas às vezes, quando a gente quer fazer o mal feito, a gente procura alguém que vai concordar com o mal feito nosso. Foge do pastor, foge da pastora, foge dos homens e das mulheres de Deus que Deus coloca na nossa vida. Para começo de conversa, a gente vê aí, algo vai nascendo. Foi um pecado, uma destruição que não nasceu de um dia para o outro, não. Nasceu de noite, foram dormir, segunda-feira de manhã já estava tudo destruído. Não, foi acontecendo. E ninguém fez nada. Davi era o chefe da casa, era o estrategista, era líder, era sagaz, era inteligente, era perspicaz. Ele devia ter feito algo. E às vezes coisas ruins vão se instalando em nossa vida, nos nossos pensamentos, em nossa casa, e não fazemos nada, e isso vai conquistando o território, que virá proporcionar uma derrota em nossa casa. Jonadab, primo de Aminon, era um frequentador da casa de Davi. E ele, em pelo menos 2 ocasiões, pronto. Eu acho que eu tenho que fazer esse recorte agora, será? Eu não gosto de pregação com recorte. Eu não vou fazer com recorte, não. Quem viu esse meu pelo menos, pode compartilhar nas redes sociais, não tem problema. Em pelo menos 2 ocasiões, Jonadab, ele milita contra a casa de Davi. Nessa ocasião, inclusive, o que ele faz? Olha o conselho que ele dá para Aminon. Rapaz,
vamos fazer esse plano aqui, infalível, do Cebolinha, e você vai conseguir se deitar com tua irmã. O plano veio de Jonadab. Aí eu te pergunto, quando você está com os teus pensamentos meio doidos aí, meio pensamentos doidos, você conversa com quem? Porque dependendo de com quem você conversa, a sua vida ela pode se organizar ou ela pode se destruir. Na abundância de conselheiros tem sabedoria. Se você tem bons conselheiros, você vai ter bons conselhos e tua vida vai bem. Davi trouxe Jonadab para dentro de sua casa. E nós devemos ter cuidado com quem você traz, com quem nós trazemos para a nossa casa. Porque às vezes você traz alguém que vai trazer destruição. Teve uma vizinha de uma irmã da nossa igreja, não foi uma irmã da nossa igreja, foi uma vizinha dela, que trouxe acho que foi uma prima ou foi uma amiga para morar com ela que estava passando necessidades. E o que aconteceu depois de alguns dias? A amiga dela engravidou do marido da amiga. E o que aconteceu com o lar? Foi uma bomba atômica no lar. Alguém já viu uma história parecida assim? Já? Levanta a mão quem já viu história parecida. Eu já vi. Várias, inclusive. Outra vez, foi um moço de idade já, que estava levando a sobrinha para um cursinho todo dia. Ia só os dois no carro. E o que aconteceu? Não, mas ela é uma sobrinha, não vai tentar nada contra. Ele era casado, teve um caso com a sobrinha. E assim, exemplos assim não faltam. Você tem que preservar o seu lar ao máximo. Não estou dizendo que você nunca pode trazer ninguém para morar na tua casa, não. Mas eu quero que você tome muito cuidado, porque isso é uma coisa muito séria. Um sobrinho que você traz para morar na tua casa já desestabiliza o lar. O lar já fica esquisito. Você gosta de tomar banho, sair do banheiro sem camisa, já não pode porque tem alguém ali que estava de fora da sua casa. A esposa que gostava de usar um short dentro de casa, já não usa mais porque tem um sobrinho, não sei o quê. Então, até para ajudar, você tem que prestar atenção. Porque senão você quer até fazer uma coisa boa para Jonadab, e Jonadab acaba mordendo o seu calcanhar. Às vezes a gente traz pessoa para a nossa casa que é um amigo terrível. Um amigo que está prejudicando. Agora, Aminon, com toda essa paixão maluca que ele estava tendo, ele estava tão apaixonado que ele chegou a emagrecer. Chegou a ficar com um semblante descaído. Davi percebeu isso? Não. Jonadab percebeu. E foi lá conversar, cara, tu tá mal, hein? O que está acontecendo contigo? Tu tá feio, tu tá magro. Conta aí, fala a verdade. E aí Aminon se abriu. Às vezes o filho está passando um problema e o pai nem azul, nem percebe. O filho está sofrendo um bullying num colégio, às vezes vai conversar com o pai, aí o pai deixa de ser mole. Quando eu era pequeno, o pessoal fazia era prender a gente dentro das bocas de lobo, eu estou vivo aqui até hoje. E tem gente que fazia isso mesmo. Os daqui de Bralândia, entrava nas bocas de lobo, quando ia sair os colegas prendiam e tal. Mas às vezes o psicológico dele é outro. E às vezes o menino se suicida ou fica com traumas o resto da vida, porque simplesmente não conseguiu desenvolver um diálogo com o pai. O filho está vivendo um momento de opressão, ou a filha, o jovem, ou às vezes a esposa. Às vezes a esposa ela está se deprimindo, está enfrentando uma depressão. E que depressão, coisa nenhuma, ela está com dengue, essa dengosa aí, não sei o quê. Ela precisa de uma lavagem de roupa. Rapidinho uma lavagem de roupa vai acabar essa depressão dela. E vice-versa. Pensa a mesma coisa a respeito do marido também. Às vezes o marido está desempregado, ou está ganhando pouco, não está conseguindo pagar as contas, fica mal, sem dormir de noite. A mulher não compreende como é importante nós, você pai, mãe, esposa, marido e filho também, fazer a leitura do seu familiar. E fazer algo, porque senão vem Jonadab e faz. Tem o seu familiar que não está te dando atenção, e vem uma pessoa de fora e dá atenção. Graças a Deus, na minha casa, meus pais sempre foram meus amigos. Meus irmãos sempre foram meus amigos.
Eu me confidenciava com meus pais. Vem cá, se eventualmente uma filha sua ou uma filha engravidasse ou o filho engravidasse alguém, você, pai, mãe, seria a primeira pessoa com quem ele se abriria, conversaria, confessaria o que aconteceu? Em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. X da questão não é isso. X da questão é essa acessibilidade, essa leitura. Eu beijo o Christian. Todo dia eu beijo meu filho. Queridos, como é que o filho chega em casa fedendo a cigarro e o pai não percebe? Você entra num carro de um fumante, depois que você vai abraçar a pessoa que entrou no carro, você já sente o cheiro de cigarro ali. Você abraçou o filho com cheiro de cigarro. Ué, meu filho, que cheiro é esse? Aí tem filho que diz, não, pai, tem 2 anos que eu fumo, você nunca descobriu. Nunca descobriu porque nunca abraçou o filho, nunca beijou o filho, nunca se deitou com o filho. Minha mãe vai fazer 70 anos, eu acho, já fez. E a gente deita abraçadinho, pertinho. Eu cheiro o suor dela, ela cheira meu cabelo, minha cabeça. Eu estou percebendo o que está acontecendo com ela comigo. Perceba o que aconteça com seu pai. Às vezes seu pai está ficando velhinho, e você vai deixando ele no canto, não liga mais para ele, não se importa com ele. Cuida do seu pai, cuide da sua mãe. Hoje eu levei minha mãe para o hospital, fazer uns acompanhamentos. Meu pai também, fui lá na semana passada com ele. Quase que uma vez por semana eu levo minha mãe ou meu pai ao médico para fazer exame e tal. Cuide do seu pai, perceba, faça essa leitura. Jonadab deu um conselho maligno para Aminon. Conselho maligno. E tem gente que tem essa capacidade, esse pensamento macabro, e chega em você e diz um conselho exatamente o contrário do que deve ser feito. Vemos aqui um Aminon que abriu o coração para Jonadab. Querido, você nasceu de novo. Você tem um Espírito Santo, você tem uma família em Cristo. E o teu coração você não deve abrir para qualquer pessoa. E existem coisas que você vive, pensamentos seus, sentimentos, que só quem tem o Espírito Santo será capaz de entender. E às vezes existem fiéis que não abrem o coração para um homem, para uma mulher de Deus, para abrir o coração para alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, que não vai conseguir compreender o que você está vivendo, nem tampouco dar um conselho adequado. Tem assuntos que são espirituais. Depois do ato de violência ali contra Tamar, Tamar vai buscar consolo, sabe em quem? No pai? Não. Vai buscar consolo em Absalão, no seu irmão. Ela devia ter procurado Davi, que era o pai dela. Vai procurar o irmão? Será que o pai estava acessível? Será que o pai era um pai em quem ela confiava? Devemos tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos pessoas inacessíveis. Seja ao nosso familiar, ao cônjuge que a gente tanto ama, seja até o pastor. Tem crente da igreja que é inacessível. Às vezes o pastor quer se relacionar, quer se aproximar, quer ministrar, não consegue, porque ele se esconde, ele foge. Ele usa aquela bombinha dos ninjas que joga assim, aí sobe a fumaça, quando sumiu. Não consegue contato. O pastor me manda 300 WhatsApp, irmão, vamos se encontrar para conversar. Nunca tem tempo. Davi não estava aqui acessível. Quando ficou sabendo do que aconteceu, da violência ali, do estupro, a Bíblia diz que ele ficou irado. Versículo 21 do capítulo 13. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muitos lhe acendeu a ira. Aí o que ele fez? Nada. Ele ficou irado. Qual foi a atitude dele? Nenhuma. Só ficou irado, só ficou nervoso. Tem gente que fica irado, fica com raiva, mas atitude concreta, nenhuma. Ele deveria ter disciplinado o filho dele. E não fez isso. Passou em branco, passou batido. E aí Absalão se sentiu obrigado a vingar a vergonha da irmã. E às vezes o pai e a mãe não agem, e isso vai trazendo consequências. Existem problemas, situações que se você ficar omisso,
Isso vai gerando problemas. Vai gerando problemas. O que aconteceu ainda? Davi não corrigiu Aminon, não consolou Tamar e não aconselhou Absalão, apenas ficou irado. Eu vou te falar, quando você fica irado, não adianta muita coisa não. Na maioria das vezes, na verdade, se você toma alguma decisão no momento de ira, a decisão, na maioria das vezes, fica uma decisão errada, da qual você até se arrepende depois. Antes do sol se pôr, é bom que tua ira já acabe, porque você não consegue nem dormir quando está irado. Então, aquilo que você tirou, você tem que vencer de alguma forma. E se você estiver dormindo com a pessoa que te ira, então, aí que fica mais séria a coisa. Às vezes você está irado com a esposa ou com o marido e toma decisões erradas. Não porque não ama o marido, não porque não ama a esposa, mas por causa da ira. Então tome cuidado com a ira. Sei que Absalão planejou e executou a morte do irmão. Durante 2 anos, um ódio que se instalou e foi crescendo. A Bíblia fala da raiz de amargura. Certo irmão compartilhou um problema com o pastor, um ódio, e aí falou, pastor acha que tem uma raiz de amargura aqui no meu coração? O pastor, não, com certeza não tem raiz de amargura, tem uma árvore de amargura. Raiz era há muito tempo atrás, já é uma árvore. E você é crente, bonitinho aqui, cheio do Espírito Santo na igreja, glória a Deus. Mas se você não tomar cuidado, fatos, situações que acontecem na sua vida, te abalam de uma maneira que se instala um ódio no teu coração e esse ódio vai crescendo. Tem gente que odeia o irmão da igreja. Há 6 meses atrás aconteceu alguma coisa na igreja que o irmão, sei lá, olhou para o outro meio de cara feia e até hoje alimenta um ódio do irmão, de um familiar. Quantos cunhados não se falam? 2, 3, 4 anos a fio, por causa de um problema banal, por causa de um dia que um estava bêbado, falou demais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não perdoam. Alimentam às vezes um ódio que pode desaguar em um grande conflito e um grande problema. Eu sei que Davi, ante essa situação, a esse ódio crescente de Absalão, Davi mais uma vez assim, não faz nada. Absalão então traça um plano para matar Aminon. Como eu falei, faz a festinha na casa dele, tempo da tosquia, ocasião de festa, chama todos os irmãos, inclusive Aminon. Chamou Davi também, olha que legal. E o que aconteceu com Davi? Estava ocupado demais, não queria dar prejuízo para Absalão e não foi. Então a festa dos filhos ali, todos reunidos, e Davi mais uma vez está ausente. E nossa ausência, a nossa omissão, ela tem um condão, uma aptidão muito grande para trazer prejuízos para nós. Não seja um pai ausente, não seja uma mãe ausente. Você que tem um filho que estuda, esse ano você foi acompanhar a reunião dos pais no colégio do teu filho? Ah não, é minha esposa que resolve isso. Vai você também. A Daiane levava o Christian para receber vacina, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e eu levava também. Um dia era ela, outro dia era eu, segurava ele, valente, e lá, pimba, injeção. Eu quero estar presente na vida do meu filho. Ontem, passei um filme para o Christian, nós 2 assistimos, Bruce Lee e o Voo do Dragão. Eu acho que era o Voo do Dragão, a Fúria do Dragão. Eu sei que tinha um dragão e alguma coisa. Vocês já viram o grito do Bruce Lee, como é que é massa, né? Ele é tipo meio pentecostal às vezes também, né? E aí depois ele, papai, eu quero nunchaku. Você sabe o que é nunchaku, né? Que ele pega assim, gira assim, aí, meu Deus, como é que eu vou fazer um nunchaku? Eu pensei logo tipo uns cabos de vassoura, né? Pegar uma correntinha também e tal, mas eu falei, não, acho que vai machucar o bichinho, que eu já me machuquei com nunchaku quando era criança. Aí eu peguei as mangueiras, cortei as mangueiras, peguei um barbante lá também e tal. Eu quero que o Christian tenha essa lembrança. Eu não quero que ele tenha a lembrança de um pai que estava sempre ocupado, sempre distante, sempre longe. Quero ser um pai presente.
Mas Davi estava ausente. Nas duas crises, ocioso, dentro do palácio. E aí depois só ficou sabendo da notícia. Qual notícia? Primeiramente ficou sabendo que todo mundo havia morrido, todos os filhos. E depois Jonadab chega lá e fala, não, Davi, não morreu todo mundo não. Morreu só Aminon mesmo. Olha a serpente lá no palácio. Até acalmou o coração de Davi ali e tal, sagaz. E aí Davi chora, vai perseguir Absalão. E você vai ver Davi não fazendo nada em relação a Aminon, mas em relação a Absalão, 3 anos de perseguição e 2 anos de gelo, de silêncio, sem procurar o filho. 2 pesos e 2 medidas. E é ruim quando você é filho e você percebe que o seu pai está tratando melhor um do que o outro. Você vê o problema que isso deu lá em José, o que José passou, porque Jacó gostava demais de José, o próprio Jacó também, e Esaú, o problema que deu. A mãe preparou o guisado lá para o filho, preparou o cordeiro lá para o filho e tal, para Jacó, Jacó trouxe para o pai, conseguiu a primogenitura, mas depois teve que fugir e a mãe nunca mais viu o filho. Você vê problemas por causa dessa, porque gostava mais de um do que do outro e tal. Mas em um determinado momento, Davi parou de perseguir Absalão, mas o problema não estava resolvido. Praticamente 5 anos sem que Davi conversasse com o filho Absalão. Depois de 3 anos, Joabe intervém, fala com Davi para que Davi receba Absalão de volta em Jerusalém, e Davi aceita. Nós vemos aqui uma boa figura agora de Joabe, atuando como um conciliador. Joabe atuando como uma ponte sobre as águas. Joabe trazendo conciliação para aquela família. E eu acho muito legal quando eu conheço pessoas, quando eu encontro pessoas, quando eu vejo pessoas atuando como conciliadoras no seio da casa, no âmbito da família. Tem gente que faz trazer confusão para a família, mas há outros que não. Tem a confusão, ele vai lá apaziguar. Chega no João e fala, não, João, esquece. O Manuel estava de cabeça quente, por isso que falou aquilo. Deixa de ser besta, você sabe que ele te ama. Depois vai lá no Manuel. Ô Manuel, o João está triste que está sem falar contigo. Ele gosta tanto de você, rapaz. Esquece aquilo dali. Vocês já viram que tem gente que atua desse jeito? Conciliador. Bem-aventurados são os pacificadores, eles verão a Deus. Joabe atuou aqui, intermediou isso. Em 2 momentos aqui ele atua, até depois, chega um momento em que Absalão implora para que possa entrar na presença de Davi, para que possa falar com o pai dele novamente. Mas vemos uma frieza ali tão grande. E essa frieza com os filhos não é legal. Jesus, em relação às crianças, as tinha no colo, abraçava, as tocava, as abençoava. O pai olha para Jesus em 2 ocasiões, pelo menos, no batismo e na transfiguração. Esse é o meu filho, meu filho amado, em quem me comprazo. Ele declara o amor. E nós temos a responsabilidade também de declarar o nosso amor para aquelas pessoas a quem nós amamos. Agora, antes do culto, ali o Christian me abraçou, deu um beijinho no cocoruto dele aqui, na muleira. E aí eu falei, Christian, papai te ama. Papai tem muito orgulho de você. Declarando o amor. Isso afeta a autoestima, as emoções dele. Sabe? E Davi não conseguiu fazer isso com o filho. Sabe quando é que Davi vai fazer isso com Absalão? Depois que Absalão morre. Quando Absalão morre, na reconquista do reino ali em Jerusalém e tudo mais, está lá, 2 Samuel 19, 4. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Por que não gritou isso antes?
Queridos, infelizmente, o lugar de mais hipocrisia é nos sepultamentos. O pai morava perto da casa do filho, passava um ano, o filho não fazia uma visita. Filho ganhava bem, não dava R$ 50 para o pai comprar um remédio. Ah, mas o pai tem aposentadoria. Ganhava R$ 900, pagava 800 de remédio. Ficava com 100 para comprar milharina para fazer um cuscuz em casa. E aí o pai morre e vai lá chorar, é ou não é? Quantos não conhecem situações aqui? Está aqui Davi chorando, falando, declarando isso para o filho, com o filho morto. Devia ter declarado isso antes. Devia ter falado isso antes. Momento de declarar amor para o seu filho, para a sua esposa, é agora. Você está com seu familiar aí? É familiar? Olha para ele agora e diga, meu amor, eu te amo. Se for parente, se for a esposa, ninguém fala isso para a Daiane não. Só a irmã Marisa pode. Homem não, pelo amor de Deus. É seu familiar? Irmão Francisco, olha para o Denise e fala, Denise, eu te amo, meu bem. Você é linda. Elogie, declare o amor. Chega, o Alan ficou vermelho. Está vermelho do sol ou da declaração aí, Alan? Eu não vou falar mais. Já deu. Tinha mais coisas para falar, mas eu não vou falar mais não. Eu finalizo aqui apenas falando da importância do perdão, de não permitirmos que essas raízes terríveis se instalem em nós. Quero finalizar falando que nós precisamos buscar em Deus sabedoria e direção e percebermos o que está acontecendo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Fazemos essa leitura, possamos amar, declarar o amor e cuidar. Amém? Podemos orar? Feche os olhos então.